Nosso próximo assunto são dados abertos. Dados abertos é parte da iniciativa do governo digital. E dados abertos é uma iniciativa mundial, não é algo apenas do Brasil, não é algo que foi concebido aqui. Dados abertos é uma definição de acordo com a Open Knowledge International, que é uma organização sem fins lucrativos para divulgação de dados governamentais. O que são dados abertos? Dados abertos é quando é um dado que qualquer pessoa pode acessá-lo livremente, não precisa pedir licença, pode utilizar esses dados, pode modificar esses dados e pode compartilhar esses dados para qualquer finalidade. E estando sujeito a, no máximo, as exigências que visem preservar sua proveniência e sua abertura. Ou seja, dados abertos é um conceito novo no Brasil, onde os órgãos públicos deverão liberar as informações que estão tramitando no seu interior e as pessoas não precisam pedir licença para acessar essas informações. Simplesmente os dados são colocados em algum lugar e a partir dali as pessoas podem acessar, podem modificar. E para que eu tenho que dar condições, as pessoas têm que ter condições mínimas de chegar nesses dados. Se eu colocar esses dados como uma figura, por exemplo, tirar um screenshot da tela, isso não é um dado aberto, isso é apenas uma imagem. E eu não posso considerar isso como dado aberto. A informação não está corretamente publicada. Isso é geralmente satisfeito, as condições para os dados abertos, pela publicação de dados em formato aberto, esse formato aberto nós vamos estudar em seguida, e sob uma licença aberta, que é o que nós vamos também estudar na sequência. Os dados abertos são pautados por 3 leis e 8 princípios. Ou seja, para mim dizer que eu tenho dados abertos, eu tenho que atender, eu tenho que estar conforme 3 leis e 8 princípios. Quais são as 3 leis que regem a existência de dados abertos? Para mim dizer que um dado é aberto, ele tem que poder ser encontrado e indexado na web. Senão, ele não existe. Ou seja, o que ele pode ser, que significa que ele pode ser encontrado na web? Quer dizer que ele está disponível em algum site da internet. Se eu disser que ele está disponível no meu computador pessoal, na minha mesa, ele não é um dado aberto. Se eu disser que ele está disponível protegido por uma senha, ele não é um dado aberto. Se eu disser que ele está disponível num formato proprietário, como Word, por exemplo, ou Excel, ele não é um dado aberto. E indexado na web significa que ele pode ser encontrado e localizado por um buscador, como o Google, por exemplo. Então, esse dado tem que poder ser localizado pelos computadores, para que o maior número possível de pessoas possa localizar essas informações. Se isso não for atendido, então não é um dado aberto. Para mim dizer que eu tenho dados abertos, o item número 2, diz que ele tem que estar disponível em formato compreensível por máquina. Por máquina, ou seja, existem alguns formatos que a pessoa olha aquela informação, como é o caso das imagens, um JPG, um BMP, um GIF, mas aquilo ali não é compreensível por máquina. Se eu colocar uma tabela do Excel como uma figura, o computador não consegue compreender que aquilo é uma tabela. Ou seja, ele não é compreensível por máquina. Para que eu possa dizer que um dado está aberto, outro computador tem que poder abrir aquela informação e tirar, conclusões, precisa poder aplicar fórmulas, eu preciso poder localizar os termos e as palavras lá dentro. Se eu não posso localizar, se eu não posso somar, se eu não posso aplicar funções naquele documento, então ele não é aberto e não serve para ser reaproveitado. E por fim, se algum dispositivo legal não permite sua replicação, ele não é útil. Se existe alguma lei ou alguma restrição aplicável àquele dado, então ele não é um dado aberto. Dados abertos são livres de legislação,
São dados acessíveis por qualquer pessoa. Estão disponíveis livremente na internet e qualquer um pode acessar e tirar suas conclusões a respeito. Bueno, agora que nós já conhecemos as 3 leis sobre dados abertos, vamos conhecer os 8 princípios. O primeiro princípio: os dados devem ser completos. Todos os dados públicos devem ser disponibilizados e não apenas uma parte dele. Já que esses dados são informações eletronicamente gravadas, então esses dados eles devem ser liberados de uma forma que a pessoa que está procurando aquela informação possa ter acesso a toda a informação. Dados públicos são dados que não estão sujeitos a limitações válidas de privacidade, segurança e controle de acesso. Segundo princípio, os dados devem ser publicados na forma coletada na fonte e com a mais fina granularidade possível e não de forma agregada ou transformada. Em outras palavras, se esses dados estavam em uma tabela, então eles vão ser publicados no formato de tabela. Se esses dados se encontravam no formato de um texto, de um documento, então eles devem ser publicados na forma de documento. A mais fina granularidade possível significa que eu não devo aplicar funções de soma nesses documentos. Vamos supor que eu tenha lá publicação de dados sobre os alunos da Unipampa. A Unipampa tem 1 milhão de alunos, ou qualquer outro número. 1 milhão é muito absurdo, mas vamos supor que a Unipampa tenha 10 mil alunos. Esse dado dificilmente pode ser totalmente aproveitado. Por quê? Porque ele está agregado. Eu preciso disponibilizar os dados na forma original. Como que seria a forma original? Uma lista de alunos por campus, vamos supor. Quem tem que tirar as conclusões são as pessoas que estão acessando os dados e não aqueles que estão publicando os dados. A responsabilidade, portanto, é publicar os dados como eles estão e sem aplicar nenhuma forma de agregação ou transformação. Terceiro princípio: os dados devem ser disponibilizados o mais rapidamente possível. Ou seja, não adianta nada eu publicar um dado passado 1 ano depois que a coisa já aconteceu. Se alguém está fazendo uma auditoria ou se alguém está procurando alguma informação a respeito de um acontecimento, de um evento, de um pagamento, de uma transferência de pessoas ou valores ou documentos, não adianta eu publicar essas informações depois que o acontecimento já se concluiu, e aí o dado deixa de ter sentido. Quarto princípio: acessíveis. Os dados devem ser disponibilizados para o público mais amplo possível e para os propósitos mais variados possíveis, ou seja, eu não posso esperar que a pessoa tenha um determinado software, eu não posso publicar esse dado que apenas o celular da marca tal possa abrir, eu não posso publicar isso de forma que apenas um segmento do público possa ter acesso. Quinto princípio: processáveis por máquina. Os dados devem ter uma estrutura mínima que possibilitem seu armazenamento, seu processamento automatizado. Ou seja, eu vou entregar aqueles dados, mas não pode estar uma bagunça, não pode estar tudo de qualquer forma. Por exemplo, se eu pegar um documento, der um copiar e colar apenas, pode ser que esses dados sofram uma desestruturação e eu preciso entregar dados estruturados, compreensíveis para que o outro computador da outra pessoa ou o celular da outra pessoa consiga ler. Sexto princípio: acesso não discriminatório. Os dados estarão disponíveis a todos, sem que seja necessária identificação ou registro. Ou seja, não posso colocar senhas em dados abertos, não posso exigir permissão de acesso
eu não posso restringir para uma determinada faixa da população, eu não posso restringir a um determinado local, um campus, uma cidade, um estado, um país. Esses dados têm que ser amplamente disponíveis, sem restrições e sem que alguém tenha que vir me pedir licença, por favor, quero acessar os dados. Sétimo princípio: formatos não proprietários. Os formatos devem estar disponíveis em um formato sobre o qual nenhum ente tenha controle exclusivo, ou seja, os dados não devem estar em um formato proprietário. Não posso colocar isso em um formato tal que eu exija que a outra pessoa tenha um software para ler aquilo, como por exemplo o Microsoft Office, que é um software pago e nem todas as pessoas têm o valor para comprar ele. Então, eu não posso publicar informações no formato de Microsoft Office, seja Word, seja Excel, seja PowerPoint. Isso não serve para dado aberto. Oitavo princípio: livre de licenças. Os dados abertos não podem estar sujeitos a regulações de direitos autorais, marcas, patentes ou segredos industriais. Agora, existem restrições razoáveis de privacidade, segurança e controle de acesso que podem ser permitidas na forma regulada por estatutos. Por quê? Pode ser que eu tenha informações sobre cor, sobre gênero, sobre deficiências físicas. Pode ser que eu tenha restrições que eu não devo revelar, por questão de privacidade das pessoas envolvidas. Então eu não posso... eu tenho que ter a sensibilidade que eu não posso liberar informações sigilosas a respeito de gênero, a respeito de cor, a respeito de preferências, questões religiosas, filosóficas, políticas. E isso pode ser regulado através de um estatuto.